Perfumes de nicho foram desenvolvidos para atender a um público específico. Não significa que esses perfumes sejam bons ou não, e sim um conceito criado para atender a este público. Mas será mesmo que esse conceito ele se aplica de maneira tranquila? Será que a gente tem um pouco de dificuldade com a maioria, com a minoria? Será que esses perfumes não se preocupam com o apelo comercial? Bom, para todos os efeitos, é fato que a empresa Nichane ou Nichane investiu em alguns produtos apostando em uma abordagem mais minimalista e simplificada. Alguns perfumes de nicho são super elaborados, confusos, mutantes, outros são bem minimalistas, fáceis de entender, mas não significa que sejam perfumes fáceis. Ao mesmo tempo, tem perfumes complexos, bem interessantes, fáceis de agradar, como também tem os perfumes bem minimalistas, fáceis de agradar. E hoje nós temos o exemplar da Nuance que chegou recentemente, o seu último lançamento masculino, super badalado e que deu o que falar. Amado por uns, odiado por outros, o perfume inspirado no polêmico Racivat de Nichane. E estamos falando justamente dele mesmo. Supremacy da Nuance Yellow. Caso você ainda não conheça o Supremacy, mas tem curiosidade de conhecê-lo e também outros perfumes da Nuance Yellow, deixo aqui embaixo o link da empresa para você acessar, conhecer os produtos e fazer as suas compras. Acesse www.nuanceyellow.com. E agora, antes de começar a resenha desta criança aqui, aquela pergunta que não quer calar. Adriano, o perfume é bom? Compensa ou não? O custo-benefício está dentro? A performance é boa? Bom, tudo isso eu respondo mais um pouco logo a seguir, de uma forma expressa, compacta, mas fácil de entender. Por quê? Porque eu sou Adriano Guimarães e a minha missão é ajudar você a fazer a escolha certa sempre. Vem comigo. Antes de falar de suas notas, eu tenho quase certeza que se você conheceu o Racivat, é por ele ter semelhanças com o Creed Aventus. O Aventão da Massa. Perfume esse que chegou aí por volta de 2010 e mudou a história da perfumaria masculina, né? Ele moldou esse estilo de perfume aromático, fougère, amadeirado, criando ali um perfume fácil de agradar, com uma pegada sóbria e também com bom desempenho. Não só de fixação como de projeção. Muitas empresas começaram a apostar nesse formato do Aventus e criaram seus próprios perfumes. Não é nenhum absurdo se a gente se deparar com marcas de nichos, inclusive, com perfumes que usaram o DNA, a estrutura do Aventus, e criaram ali, cada um, as suas versões. Temos, por exemplo, a Tiziana Terenzio com seu Orion, temos a Nichane com seu Racivat, e aí, aproveitando a hype do Racivat, a Nuance Yellow criou o Supremacy. Então vamos analisar se o Racivat se parece em notas com o Aventus e se, claro, o Supremacy também é parecido com o Aventus ou com os contratipos do Aventus, que é inclusive uma indagação de muitas pessoas. Então começamos assim. Desde a primeira borrifada você percebe que esse perfume traz notas bem específicas e não muito quantitativas. É um perfume super minimalista, o que não significa que ele seja fraco. Não confunda poucas notas com fraqueza. Esse perfume é uma bela de uma bombinha. Você borrifa e percebe de cara algumas semelhanças com o Creed Aventus. É inevitável. Porém, a maior diferença fica na abertura, por não ser tão frutado, tão abacaxi esfumaçado quanto o Aventus. Existe o abacaxi? Sim, mas a fumaça ela perde espaço para notas mais densas como patchouli e musgo de carvalho, que se sobressaem desde a primeira borrifada e ficam evidentes de maneira muito fácil até o fim de sua evolução olfativa. E ó, é puro patchouli, digamos assim, desde a primeira borrifada até o final do dia. Se você passa de manhã, no final do dia, você ainda percebe esse perfume na sua pele. Surpreendente, né? Então essa abertura envolvendo a tríade abacaxi, patchouli e musgo de carvalho, elas ficam ali no ar bem evidentes. Você tem muito mais projeção, inclusive, do que os próprios contratipos do Aventus que as empresas fazem, porque é do perfume Racivat ter esta desenvoltura. Você tem muito mais potência do que o Aventus em questão. E aí, o contratipo, o Supremacy, ele seguiu pelo mesmo caminho, tendo mais potência que os seus concorrentes contratipos do Aventus. É inevitável isso. Você tem ele, há certa semelhança, mas ele é bem mais pancada. Já na sua secagem, ele evolui pouquinho. O perfume ele muda muito devagar, bem pouco, até porque a sua estrutura ela está toda na base. Então você tem exatamente o patchouli e o musgo de carvalho já citados, o abacaxi ele perfuma mais um bom tempo ainda, só que agora fica mais fraco e dá espaço para um jasmim
que não fica deixando o perfume com aquele aspecto floral branco chato, não. Ele fica ali só para sustentar um pouco mais o aspecto frutal e segurando ali com o patchouli e o musgo de carvalho. E o patchouli, pelo menos na minha pele, ele é bem mais evidente que o musgo de carvalho. E eu já vi, inclusive, outras resenhas onde as pessoas já notaram que o patchouli ele se manifesta bem mais. À medida que as horas se passam, o perfume continua ali bem firme na sua proposta, exalando bastante o seu patchouli e o musgo de carvalho, o toque de jasmim, e aí depois de um tempinho o acorde de cedro, da madeira de cedro, vai se manifestando, segurando nessas notas amadeiradas até o fim de sua evolução olfativa. Então o perfume deixa de ser apenas um perfume amadeirado aromático para ficar mais amadeirado do que o aromático. Ele é bem madeira, bem canforado até o fim. E ainda assim, depois de algumas horas na pele, é fácil sentir este perfume. E detalhe é que quando você borrifa ele na fita, no papelzinho, né? Ou o blotter, como algumas pessoas chamam, você deixa esse papelzinho em cima da mesa e no dia seguinte e no outro dia você ainda consegue sentir o perfume com extrema facilidade. Isso porque este perfume ele é muito denso e a forma como ele foi concebido traz toda essa potência e essa desenvoltura no final. Você procura performance, o Supremacy é o perfume que você procura. Agora, se você procura versatilidade, não acho que ele vai ser tão versátil quanto os contratipos do Aventus, por exemplo. Até porque ele é muito mais denso, mais obscuro, patchouli, musgo de carvalho, mais evidentes, não é tão versátil quanto Aventus e suas inspirações, tá? Ele vai muito bem em climas amenos, num dia chuvoso, desde que não esteja muito ensolarado, né? Ensolarado eu digo calor, aí vem a chuva, ameniza, depois volta a ficar calor de novo, né? Não combina. Mas à noite, pode ser uma noite de calor também, acho que rola bem. Não sendo dias ensolarados, pode usar o Supremacy sem menores problemas. Vamos então às minhas considerações finais a respeito do Supremacy. Ele é um perfume muito bem feito, todas as notas se encaixam e se comunicam muito bem. Ele é um perfume que não é tão fácil de agradar, ele tem semelhanças sim com Aventus, mas você precisa primeiramente ter afeição a algumas notas em especial, principalmente patchouli e musgo de carvalho. São as duas notas que se sobressaem nesse perfume quando você passa, desde a primeira borrifada até o fim. Se você gosta muito dessas notas, esse aspecto rústico, cheiro de relva, de terra molhada, vai na fé que esse perfume vai te agradar em todos os aspectos. Agora, se você não é muito fã, recomendo dar uma olhada em outros produtos da marca para não fazer uma compra cega, errar e depois se lamentar aí nas redes sociais, né? Então, se você curte o Aventus e quer comprar ele no escuro, também recomendo experimentar antes. Agora, se você não faz muita questão de eu gosto mais de performance, o perfume que aparece mais, eu acho que os contratipos do Aventus são muito suaves, não funcionam bem na minha pele, vai na fé também. Pode comprar também, que é uma compra segura, desde que goste de patchouli e musgo de carvalho. Um exemplo, só para facilitar assim, o entendimento das pessoas mais leigas, porque às vezes termos técnicos podem complicar. Se você conhece o Connexion do Boticário, Connexion, aquele antigão mesmo, tente misturar ele com abacaxi. É basicamente isso. Só para a gente entender. Mas é claro que o Supremacy tem um padrão construtivo, né? Disparate. Muito maior. Adriano, mas não vai ser melhor comprar o Connexion, não, que é mais barato, e misturar com óleo essencial? Não faça isso. Vamos para o Supremacy, que é um perfume bem preparado para isso e vai funcionar. Porque pode ser que a sua brincadeira de professor Pardal termine de uma maneira bem insatisfatória. Então, não brinque em casa, não invente moda, como um perfume pronto para essa finalidade. Eu só quis criar aqui uma imagem de como esse perfume funciona se fosse, aí, por exemplo, uma mistura, tá? É só para exemplificar. É lúdico, não é prático, tá bom? Então, no mais, é isso. Me despeço por aqui e agradeço desde já a sua participação. Forte abraço, fique com Deus e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau!